Tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de revisão com o Fred aqui. Vamos fazer revisão para a prova de Química do segundo bimestre. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no que vai cair nessa prova. Vai cair unidades de concentração, né, gramas por litro, mol por litro, ppm, porcentagem em massa ou em volume, mistura com reação, sem reação e diluição, titulação e propriedades coligativas. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai passando aqui por esse PPT de orientações de estudos que eu achei bem legal, do Departamento de Química do próprio colégio, e eu vou sugerir alguns exercícios para vocês, alguns exercícios que já estão sugeridos aí no PDF e outros que eu achei interessante, tá? Então, vamos começar. Então, a gente sabe o seguinte, pessoal, a gente tem aqui as unidades de concentração, correto? Então, a gente vai dar uma olhadinha em quais são elas e quais fórmulas a gente pode ver e quais são os tipos de definição que a gente pode encontrar. Bom, antes de a gente começar a entrar em unidades, a gente tem que entender quais são os tipos de solubilidade que tem. Então, ou seja, a gente tem soluções não saturadas, que no caso é uma solução onde o soluto, a quantidade de soluto que tem é menor do que a quantidade, menor do que a da propriedade de solubilidade. Solução saturada, onde a quantidade de soluto é igual à solubilidade, e a solução supersaturada, onde a quantidade de soluto é muito maior do que a da solubilidade. Tá? Então, isso a gente consegue identificar em diversas curvas de solubilidade, tá? Isso tem no nosso livrão e foi discutido em uma das primeiras aulas de Química. Então, vamos lá. Passando aqui um pouquinho para as unidades já de concentração. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem concentração, a concentração mais básica, que é a concentração em grama por litro, que no caso é a quantidade de soluto, certo? É a quantidade de soluto sobre o volume da solução. Essa é a concentração comum, certo, pessoal? E também a gente tem, obviamente, a fórmula da densidade, que é a massa da solução sobre o volume da solução, tá? Então, depois disso, essa é uma das unidades da concentração. Então, quando a gente mistura duas coisas, a gente quer saber a concentração de uma coisa, a gente consegue ver a partir de regras de três, ou a partir dessa fórmula, já que, contanto que os dados tenham sido dados. Bom, então é o seguinte, agora, mols por litro, que é a outra concentração abordada, é um pouco diferente, certo? A molaridade. Por quê? Vai ser a concentração mols por litro vai ser o número de mols do soluto sobre o volume, isso é um jeito de você achar, ou a molaridade vai ser a massa do soluto sobre a massa soluto não, perdão, sobre a massa do soluto sobre a massa da solução vezes o volume, tá? Mas aqui que você vai ter que utilizar é o seguinte, se você tem a quantidade de mols de uma solução, ou se dá para achar a quantidade de mols da solução e ela pedir a molaridade, você usa N1, no caso, que é o número de mols de soluto sobre o volume, beleza? Bom, é o seguinte, então essa aqui é mols por litro, certo? E agora, ppm e porcentagem é o seguinte, é uma parte de um soluto sobre o volume da solução vezes 100%, tá? Então é isso que vocês vão ter que fazer, vocês têm que brincar. Geralmente a análise de ppm, de porcentagem, vem em gráficos, ok? Bom, agora é o seguinte, dá pra gente, por exemplo, fazer relações entre essas concentrações, para até achar mais rápido se vale a pena. Por exemplo, a gente sabe que a concentração comum é a mesma coisa que, por exemplo, a densidade vezes o título. O que que é o título? É a porcentagem de massa de soluto, por exemplo. Isso vai ser o título, que é igual à massa do soluto sobre a massa da solução. Ou o título é igual à massa do soluto sobre a massa da solução, desculpa, sobre a massa do soluto mais a massa de dois outros solutos, tá? Isso também dá para utilizar. No caso, é o título, é diferente de titulação, tá? Então, dá para a gente fazer esses tipos de análise para achar as concentrações mais facilmente, tá? A porcentagem de massa e volume, por exemplo, é x gramas do soluto por 100 ml da solução, tá? Aí você consegue achar a porcentagem multiplicando por 100, ok? Bom, aqui a titulação, aí a gente fez o experimento, né? O experimento que a gente fez com repolho, para achar a porcentagem de que tipo de meio era a solução, pH. Então, isso aqui, pessoal, a titulação, ela nada mais nada menos que serve para você achar que você utiliza, na verdade, um indicador básico para você achar um volume de outra coisa, para você achar a quantidade de solução de outra coisa.
tá? Então, isso que a gente fez foi esse processo, lembram? A gente utilizou o repolho, né, como a gente utilizou o indicador, tivemos um indicador base, e a gente foi achando as cores, depois calculando o que estava em excesso, o que não estava em excesso, fazendo na cor. Então, a titulação é basicamente esse processo. A gente vai fazer estequiometria para depois a gente conseguir identificar as proporções corretas e depois ver o que tem em excesso e o que não está em excesso, para a gente poder achar uma substância desconhecida no final do processo, ok? Bom, é isso que a gente tem que saber. Então, a gente tem que lembrar da atividade do repolho roxo que a gente fez, certo? Então, bem uma passada antes disso na hora de ver a prova. Essa aula aqui vai ser bem curtinha, pessoal, porque eu não quero ficar carregando vocês bastante, porque é só uma aula para dar uma revisão para vocês e a maioria dos exercícios aqui são bem interessantes e eu também recomendo que vocês revejam as videoaulas. Ok? Falar sobre propriedades coligativas. A gente tem 4 propriedades coligativas. A gente tem a tonoscopia, a ebullioscopia, a crioscopia e a osmose. Essas são as 4 propriedades que a gente vai estar estudando. Então, o que é a tonoscopia, que é a primeira, quando você tem o quê? Quando você tem um abaixamento da pressão de vapor. O que é a pressão de vapor, pessoal? Vamos imaginar uma situação aqui. Você tem, por exemplo, um recipiente, você tem um êmbolo móvel em cima, certo? Você tem a pressão atmosférica que está de fora e você tem o líquido. Quando você puxa o êmbolo, você tem um espaço de vácuo, certo? Nesse vácuo, você vai ter o quê? Você vai ter a evaporação, porque a água vai evaporar mesmo assim, isso vai estar equiparado por um êmbolo, ou seja, você vai ter o volume você vai ter, perdão, a velocidade de evaporação vai ser maior ou menor, certo? E quando você tem a igualdade da velocidade de água que está sendo evaporada pela velocidade de água que está sendo precipitada, essa velocidade é igual, você tem a pressão do vapor. Então, a pressão do vapor quando é a pressão exercida pelas moléculas de vapor dentro de um determinado equilíbrio de uma dada temperatura, tá? Onde você tem basicamente o equilíbrio do estado de vaporização e de condensação, ok? Então, a pressão vapor tem algumas coisas que a gente tem que entender dessa pressão vapor antes de partir para a propriedade tonoscópica, que é o seguinte: a pressão vapor ela vai aumentar dependendo do aumento da temperatura, ou seja, quanto maior aumentar a temperatura, maior vai ser essa pressão vapor, tá? Essa é uma das propriedades da própria pressão vapor. E também, pessoal, é bem importante vocês lembrarem que quanto mais volátil for um líquido, ou seja, quanto mais rápido ou quanto mais fácil for para ele evaporar, maior também vai ser a sua pressão vapor, ok? Essa é uma das coisas que você precisa entender. E, bom, vamos lá. Agora vamos passar para a tonoscopia, certo? Tendo isso em mente. Então, se a tonoscopia, a gente tem o quê? A gente tem um abaixamento da pressão de vapor, vai ser o seguinte, isso é uma coisa que vocês têm que entender, que as propriedades coligativas, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que é o seguinte, por exemplo, pegando a água, certo? Vocês lembram do diagrama de fases da água? A água, ela tem o ponto de fusão dela a 0 graus Celsius, de ebulição a 100, concorda? Então, se você, por exemplo, utiliza uma outra solução e ela abaixa a pressão vapor, vai ter o efeito tonoscópico. Por quê? Porque essa solução, na verdade, ela vai estar com uma pressão vapor diferente, certo? Portanto, ela vai estar abaixada e vai ter um efeito tonoscópico acontecendo. Isso é literalmente o que acontece, tá? Agora, o efeito bulioscópico, que é o próximo. O efeito bulioscópico é justamente, pessoal, quando o quê? É uma consequência do efeito tonoscópico. Por quê? Quando você tem um aumento da temperatura de ebulição. Porque a partir do momento que você abaixa a pressão vapor, você acaba fazendo com que o gráfico, com que a temperatura necessária para você ter a ebulição seja maior. Porque se a curva da água, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Se você tem algo seguinte, se a curva da água é aqui, certo? Essa aqui é a água pura. E depois você tem o efeito tonoscópico, ou seja, você vai baixar a pressão vapor, certo? Agora ela vai estar aqui, né? Então você vai ter uma outra linha que vai passar por aqui, que vai vir daqui e vai vir para cá. Ou seja, a temperatura que você está utilizando aqui, supondo que aqui seja 100 graus, certo, na água pura, vai ser maior, porque você está caminhando para o outro lado. Isso é o efeito ebulioscópico, quando você aumenta a temperatura de ebulição, ok? Agora, a crioscopia. A crioscopia é basicamente
o oposto, ou seja, vai para o outro lado, quando justamente acontece o quê? Acontece o abaixamento dessa temperatura, abaixamento da temperatura de solidificação nesse caso aqui. Então você vai vir do lado ao contrário, ou seja, se a solidificação da água acontece abaixo de 0 graus centígrados, a outra, o efeito crioscópico, você vai abaixar ainda mais isso. Você vai ficar, você vai precisar vai demorar um pouco mais para você conseguir uma solidificação completa, ok? E agora, quando a gente trata de osmose, é bem interessante, ok? Então vamos lá, vamos ver se aqui tem algo para nos ajudar. Então vamos lá. Bom, a osmose, pessoal, acontece da seguinte forma. Então a gente tem o seguinte, a osmose é quando passa um solvente por meio de uma membrana. Vocês lembram disso? Então é o seguinte, a osmose é justamente quando você tem o fluxo efetivo de um solvente por essa membrana que vai ter, tá? Essa passagem de solvente, ela vai ser ela sempre vai ser da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa legalzinha para vocês. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui um recipiente, certo? Então aqui, ó, a gente tem essa membrana, ok? Essa membrana aqui. A gente tem a água aqui. Então, a gente tem uma solução aqui, certo? A gente tem uma solução com tal concentração e uma solução com uma concentração muito maior aqui, tá? Com muito mais pontinhos. Então, pela verdade da osmose, essa solução, ela automaticamente vai passar daqui para cá, ok? Da menos concentrada para mais concentrada, ok? Então, depois no final, você vai ter o quê? Você vai ter, quando essa passagem ocorrer, você vai ter uma solução assim, pessoal, com a membrana, onde aqui vai ter uma concentração igual, porque vai dar menos que tem menos para que tem mais, ok? Bom, então é o seguinte, a gente tem que entender um pouquinho. Quando você tem uma situação, por exemplo, assim, ó, o que é pressão osmótica, pessoal? Você precisa lembrar o que é pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que é exercida sobre uma solução para impedir a diluição dessa através de uma membrana semipermeável, que é a osmose. Então vamos entender como é que funciona isso, pessoal. Quando você coloca um lacre nela. Então vamos lá. Uma situação aqui interessante. Bom, a gente tem aqui esse tubo, certo? Um tubo aqui que eu estou desenhando para vocês. Nesse tubo aqui, a gente tem uma solução, que é X, e uma solução Y, certo? Vamos supor que elas estão na mesma coisa, tá? Aqui está meio mal desenhado. E aqui no meio, a gente tem o quê? A gente tem a nossa famosa membrana aqui, tá? Ok, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com essas soluções? Elas vão estar assim na situação inicial, concorda? Com a osmose acontecendo. Agora quando a osmose acontece, quando a gente tem ação da osmose, vai acontecer o que aconteceu no nosso primeiro desenho. Que foi o quê? A gente vai ter agora um tubo assim, certo? Onde aqui vai ter muito mais concentração do que aqui, porque vai do menos concentrado para mais concentrado, tá? Porque o outro tinha bolinhas e esse não tinha, certo? Então vai ficar assim, esse é o equilíbrio. E o que aumentou aqui, graças à osmose, é chamado de π. Isso que aumentou é chamado de pressão osmótica, beleza? Agora, quando a gente coloca, por exemplo, uma pressão externa, agora a gente vai colocar um lacre nessa osmose para impedir que ela aconteça. Vai acontecer o seguinte, ó, vou deixar eu desenhar aqui em cima. Vai acontecer o seguinte, se a gente coloca um lacre em cima disso, aqui ó, um lacre vedando, impedindo a pressão osmótica, aqui vai acontecer o seguinte, vou deixar aqui bonitinho, tá? Voltando para a pressão, certo? A pressão externa aqui, com um líquido concentrado com um líquido sem nada, certo? Na osmose. Então, para evitar a osmose, ele simplesmente coloca uma pressão externa, tá? Que vai ser igual a π, nesse caso também. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, para você impedir a osmose, você coloca uma pressão externa. E isso, pessoal, isso vai acabar impedindo a osmose de acontecer. Entendeu? Então, esse é o processo. É bacana essa troca da osmose. Então, isso aqui é interessante. Agora, a gente tem que entender algumas outras coisas, tá? Classificação de solução. Eu não sei se eles vão cobrar isso especificamente, mas eu só vou passar aqui para não deixar batido.
tá? A gente tem que entender que a solução agora, a partir dessas coisas que a gente entendeu da osmose, a solução pode ser hipertônica, isotônica e hipotônica. Soluções hipertônicas é quando, por exemplo, uma solução A é hipertônica em relação a B quando a pressão osmótica em A é maior que a pressão osmótica em B. Já quando uma solução ela é isotônica, Gatorade no caso, é quando a pressão osmótica em A é igual à pressão osmótica em B. E a solução ela vai ser o quê, pessoal? Hipotônica, no caso, a solução A vai ser hipotônica em relação a B, quando a pressão osmótica em A for menor que a pressão osmótica em B, aquela situação das células. Lembra, pessoal? O do menos concentrado para o mais concentrado, pressão osmótica. Ok? Bom, agora para fechar com vocês, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que essas propriedades coligativas, elas são soluções, são propriedades que dependem do número de partículas dispersas. Presta atenção, essa osmose, esse tipo de coisa, a gente está pensando sobre concentrações, número de partículas dispersas na solução. Tá? Não importa a natureza dessas partículas. Então, a maior concentração de partículas, maior vai ser o efeito coligativo. Por exemplo, por exemplo, uma solução que tenha concentração x mais 1, então tem a concentração x, por exemplo. A menor pressão de vapor vai ser na que tem vai ser na que tem a maior concentração. A maior temperatura de ebulição é na que tem maior concentração, a menor temperatura de congelação, crioscopia, maior concentração, e maior pressão osmótica na que tiver maior concentração. Então depende da concentração, pessoal, não se esqueçam disso. Ok? Então é isso aqui, pessoal. Então, o que eu vou deixar para vocês fazerem? Eu não vou resolver nenhum exercício porque eu não vou deixar essa aula extremamente longa. Tem bastante exercícios legais. Então, o que eu recomendo? Eu estudei para a prova fazendo o quê? Eu fiz as provas bimestrais, as duas de química, e resolvi esses exercícios propostos. É importante, porque testa esses conhecimentos. Não adianta você achar que só com a teoria você vai conseguir. Tem que treinar, tem que ver as aplicações, tá bom? Só não vou fazer aqui, porque a aula vai se carregar bastante. Beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês não hesitem em escrever aqui nos comentários, tanto no meu canal quanto no canal do Arco. E caso vocês tenham alguma outra dúvida, não hesitem também em me escrever caso vocês tenham o meu número, beleza? Então, é isso, pessoal. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal. Se vocês tenham gostado, foi uma revisão mais curta do que as que eu geralmente dou, mas eu quis deixar isso bem sucinto para vocês entenderem. E também, eu reforço muito que vocês façam todos os exercícios, já que eu não resolvi nenhum aqui, para que vocês possam treinar. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima.